Você sabe qual é o poder do louvor na sua vida e também na vida das pessoas que te cercam? Vamos falar um pouquinho sobre isso na meditação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom ter a sua presença mais uma vez neste canal. Está chegando a primeira vez, se inscreva. Lembre-se que também tem outros irmãos fazendo um conteúdo maravilhoso. Você vai aí numa parte que chama canais, dentro do próprio canal aí da comunidade, e você vai perceber que tem aí outros irmãos que estão fazendo um trabalho. Mergulhem aí, vão se aproximando também desses trabalhos que estão aí para te enriquecer e que serão um bem muito grande para você e para sua família. Quero pegar hoje com vocês a palavra que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, do versículo 22 ao 34. A palavra diz assim: Naqueles dias, a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram na prisão, ordenando aos carcereiros que o guardassem com toda a segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro levou-o para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Isso aqui é muito expressivo. Vou parar aqui um pouquinho, porque você imagina que eles acabaram de ser açoitados, ou seja, foram feridos, foram machucados. E aí o que faz? Eles são presos, são colocados lá no fundo da cadeia, ou seja, eles passam por todas as celas. Provavelmente os outros presos olhavam para eles, como todas as pessoas, até se perguntando: por que eles estão aqui? Será que esses homens fizeram? Por que bateram tanto nesses homens? E eles vão para o fim desta prisão, chegam lá no final e são colocados ainda, amarrados ainda num tronco, feridos e amarrados. O que você pensa diante disso? Vem a desolação, vem o sentimento de que, poxa vida, fizemos uma missão, estamos aqui comunicando o nome do Senhor e de repente sofremos tudo isso, né? Quantas vezes, quando a gente está fazendo uma missão para o Senhor, a gente pensa: poxa, por que tanto sofrimento? Por que tantas lutas? Por que a gente é açoitado, machucado por tantas palavras? Se nós estamos fazendo algo bom para as pessoas, por que acontece tudo isso? Eles foram desta forma levados ali ao fundo, mas eles não se perguntaram tanto sobre isso. Quando chegou a meia-noite, horário que praticamente todo mundo está dormindo, provavelmente os outros presos estavam dormindo, eles começaram a erguer uma oração a Deus. Erguer ao Senhor as suas palavras. E aí está uma coisa extraordinária, porque tem uma coisa que é muito fundamental em nós, que é o comer e o dormir. Às vezes é até possível ficar sem comer, mas é difícil ficar sem dormir. Então você pega algo que é essencial, depois de muito tempo de sofrimento, muitas lutas, ter sido açoitado, colocado, preso, e aí eles começam a louvar, começam a agradecer. E aí é interessante porque que acontece aqui, né? Eles começam a rezar com hinos a Deus e os outros presos o escutavam. O louvor que eles estão fazendo começa a ser escutado por aqueles que estão ali em volta, que também estão sofrendo. Isso é interessante pensarmos. Se você, em meio aos seus sofrimentos, murmura, as pessoas que estão em volta de você estão escutando a tua murmuração. Se você coloca ali aquela situação como um peso, esse peso também é sentido pelas outras pessoas. Essas pessoas podem ser pessoas que estão ali como um círculo de amizade, pode ser as pessoas do trabalho, mas também pode ser as pessoas da sua família. Será que os teus irmãos têm escutado de você um hino de louvor ou um hino de murmuração? Será que você tem perdido a noite para agradecer a Deus ou tem perdido a noite com as preocupações daquilo que as pessoas fizeram contra você? São questionamentos que vai nascendo, mas aqueles homens começaram a orar e começaram a louvar, então todos os presos começaram a ouvir aquele louvor naquela cadeia. E aí fala o seguinte, que de repente houve um terremoto tão violento que sacudiu o alicerce da prisão. Ou seja,
aquilo que prende, aquilo que estava ali causando realmente o sofrimento, começa a se balançar. Se você tem sofrimento, se você está com angústia, está passando por dificuldades, quando você começa um louvor, o que começa a acontecer? Os alicerces daquilo que estava te prejudicando, daquilo que estava tirando a tua paz, começam a balançar. É como se dissesse o seguinte: você pode pensar, mas fulano está me agredindo, aquela pessoa não gosta de mim, aquele outro lá não se interessa por aquilo que eu estou fazendo. Você pode pensar um monte de coisa, mas quando você começa a louvar, o alicerce daquilo que pode ser aquela pessoa que está te causando uma dificuldade, que pode ser um acontecimento que está te causando dificuldade, começa a tremer. E também não treme só para você. Isso aqui é muito importante que vocês entendam. Quando isso acontece, não é só para você, começa a ser todas as pessoas que estão em volta. E aí o que acontece? Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Todos foram libertos pelo louvor de Paulo e Silas. Mas o que os outros fizeram? Mas eles fizeram coisas erradas, fizeram coisas que não estavam de acordo com aquilo que é correto, mas eles foram libertos do peso daquilo por causa do louvor. Entende? Às vezes o teu filho, às vezes aquele irmão que você também tanto gosta, talvez ele não está na vida que você gostaria que ele estivesse. Às vezes tem coisas que ele está fazendo que não correspondem àquilo que o Senhor nos ensina. Mas você vai perceber que se você escolhe também estar com eles, que você escolhe o louvor, também eles vão sofrer esta libertação. E aí o que aconteceu? O carcereiro acordou, estava dormindo, viu as portas da prisão abertas e, pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou a espada e estava para se suicidar. Por quê? Porque a regra era o seguinte: se você, que está responsável por aquela pessoa, deixar que ela tenha uma fuga, você é obrigado a pagar no lugar dela aquilo que ela tinha que pagar. Então, se ela estava condenada a ser torturada, você deixou como carcereiro ela ir embora, você vai pagar aquela tortura. Eles perceberam que a cadeia estava com todas as portas abertas, todos aqueles presos, ou seja, eu vou sofrer todas as consequências de todas essas pessoas. Ele pensou, é mais fácil eu tirar a minha vida, vai ser menos dolorido. E quando ele se ameaça a fazer isso, Paulo grita com força, não te faça mal algum. Nós estamos todos aqui. Olha só que impressionante. Poderia ter todos fugido neste momento. Todos os presos poderiam ter aproveitado a oportunidade e ter ido embora. O que faz esses presos não irem embora? O que fez com que esses presos não buscassem a vida livre? É que eles ouviram a oração de Paulo e Silas, ouviram o louvor dele e compreenderam aquilo que eles estavam buscando. Eles foram evangelizados pela atitude de Paulo e de Silas. Quando nós começamos este louvor, as pessoas são de tal forma tocadas que mesmo que elas percebam que podem escapar de alguns sofrimentos, elas querem permanecer porque encontraram um sentido. Será que as pessoas à nossa volta estão encontrando sentido naquilo que elas estão vivendo? É importante nós pensarmos em tudo isso. Ainda fala assim, então, o carcereiro pediu tochas, e correu para dentro e tremendo caiu aos pés de Paulo e Silas e, conduzindo-os para fora, perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam: Crê no Senhor Jesus e sereis salvo, tu e todos da tua família. Essa palavra é uma palavra muito conhecida, porque ele já estava praticamente morto, esse carcereiro, por aquilo que tinha acontecido. Mas ele percebe que Paulo, com as atitudes, aqueles presos, aquilo que eles tinham experimentado, acabava de salvar a vida deles. É Cristo. Cristo salvou a nossa vida, mas às vezes a gente não percebe este dom e esta graça. E aí o que diz ainda nessas palavras? Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e todos da sua família, na mesma hora da noite. O carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites e imediatamente foi batizado, junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subirem até a sua casa e preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. E aí, o final de tudo isso é que todos estavam agora livres e alegres porque acreditam em Deus.
Esse é o desejo do Senhor para a tua vida, para o teu trabalho, para teus amigos, para a sua família. Mas pense bem, quais tem sido o teu louvor, principalmente aquele que você faz de madrugada, aquele que está pouco antes de você dormir. Qual tem sido ele? Se ele tem sido um louvor verdadeiro, ele será sem dúvida um louvor de libertação. Deus os abençoe, te espero amanhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço.